fiel, Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Gostaria de falar um pouco sobre a nação de Israel. Glória a Jesus, glória a Deus. No qual eles foram escravizados durante 430 anos. Glória a Jesus, glória a Deus. Se a gente for ver, quando Moisés voltou ao Egito, Israel demorou, glória a Jesus, 8 anos para ser liberto ali totalmente do Egito com Moisés. Glória a Jesus, glória a Deus. Muitas das vezes acontece nas nossas vidas alguma coisa que nós passamos e a gente acha que está demorando, mas as coisas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. E o povo de Israel, glória a Deus, aleluia, depois de ter passado por grandes lutas e perseguições e ter saído ali do Egito e ficado ali 40 anos durante o Egito por causa da murmuração do povo ali no deserto, então Deus teve que trocar toda aquela geração para que a nova geração tivesse que conquistar a terra prometida, a terra no qual Deus tinha prometido ao seu povo. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra de Deus fala que Josué, já no controle ainda do povo, eles foram para conquistar Jerusalém. Glória a Jesus, glória a Deus, que foi a primeira cidade no qual Israel conquistou. Glória a Deus, aleluia, depois de ter saído ali, ter ficado esses 40 anos no deserto. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. E depois que eles chegaram a Jericó, o próprio Deus, glória a Deus, através de grande intervenção divina, derrubou aquelas muralhas daquela cidade de Jericó, que era uma cidade extremamente fortificada, era uma cidade no qual as pessoas que moravam em Jericó ainda pensavam que nunca e nem jamais poderiam ser invadidos, mas devido o povo ter feito aquilo que o Senhor nos ordenou, aquelas muralhas de Jericó se ruíram e caíram. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas Deus sempre pede que nós façamos algo. Glória a Jesus, glória a Deus. E Deus, quando Ele deu Jericó na mão do povo de Israel, Ele pediu que todos os despojos fossem levados para o templo. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E a próxima cidade a ser conquistada seria a cidade de Ai, que é uma cidade pequena, uma cidade que às vezes o povo de Israel menosprezou. Glória a Jesus, glória a Deus. E quando o povo, os exércitos, eles não sitiaram a cidade de Ai, eles foram ali invadir a cidade de Ai. Glória a Deus, a Bíblia fala que eles perderam aquela guerra e muitas pessoas que estavam ali, glória a Jesus, glória a Deus, eles estavam no exército, correram, tiveram que sair correndo, e aí, glória a Jesus, glória a Deus. E o povo de Israel não entendia o que tinha acontecido, para que eles perdessem aquela guerra. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala, glória a Jesus, glória a Deus, que como Deus tinha ordenado que nenhum despojo, glória a Jesus, glória a Deus, da guerra fosse dado a ninguém. Glória a Jesus, glória a Deus. Então a palavra de Deus fala que pelo pecado de Acã, que ele pegou alguns despojos da guerra e escondeu na casa dele, o povo de Israel não venceu aquela batalha. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus fala que o povo de Israel, então, eles começaram a orar para que Deus mostrasse o que tinha acontecido. E Deus mostrou que Acã, ele tinha pecado, ele tinha feito aquilo que não era da vontade de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. E isso acontece no nosso meio, nos dias de hoje também, porque às vezes, irmãos, nós estamos lutando, nós estamos fazendo aquilo que é da vontade de Deus, mas quando o pecado está dentro da igreja, impede Deus de agir, impede Deus de curar. Glória a Jesus. Todas as
objetivos, quantas das vezes nós deixamos o pecado entrar na casa de Deus, nós fazemos vista grossa, porque achamos que se nós chegarmos até aquela pessoa, para que ela não deixe de pecar, nós vamos perder aquela alma. Mas nós glória a Jesus, mas Deus está falando comigo, conosco aqui nessa noite, que se o pecado entrar, a ação de Deus sai. Glória a Jesus, glória a Deus. O que tinha acontecido no pecado, e a Bíblia fala que naqueles tempos, tanto Acã como a família dele, eles morreram todos apedrejados. Glória a Jesus, glória a Deus. E depois, como o povo, ele foi, venceu aquela cidade de Acã, já o povo sem pecado. A Bíblia fala que aquele povo de Canaã, eles se reuniram, eles começaram a montar uma estratégia, porque eles sabiam que por onde Israel passasse, eles iam vencer a guerra. Não tinha como, se Israel permanecesse na obediência da palavra de Deus, não tinha como eles não vencerem aquelas guerras, aquelas batalhas. Glória a Jesus, glória a Deus. E a ordem de Deus era para que aquele povo ele fosse fazendo a varredura naquela terra, matando aqueles povos. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Por que isso, meus irmãos? É porque aquele povo cananeu era um povo idólatra, era um povo que matava até crianças para fazer a idolatria, era um povo que já não cheirava bem as narinas de Deus, era um povo pecador. Então, glória a Jesus, glória a Deus. O povo de Israel tinha que fazer a limpeza daquele local. O povo de Israel tinha que tirar aquele mal daquele local. Glória a Jesus, glória a Deus. Da mesma maneira, glória a Jesus é na igreja. Nós podemos aceitar tudo de menos o pecado. Glória a Jesus. Nós podemos aceitar o pecador, mas o pecado não. Se a pessoa, glória a Jesus, glória a Deus, persiste no pecado, não tem como, glória a Jesus, glória a Deus, ela permanecer diante da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E com o passar do tempo, Josué morreu, e aquele povo ficou sem liderança. Glória a Jesus. E eu posso falar também a respeito de Eli, que é um profeta de Deus, que durante um tempo que ele esteve ali em frente ao sacerdócio, ele, glória a Jesus, glória a Deus, ele deixou que os filhos dele profanassem o templo. Glória a Jesus, ele não chamava a atenção dos filhos dele, para ele deixar os filhos pecarem, e foram dadas muitas, e os filhos deles traziam, profanavam o templo, se prostituía, comia das oferendas de Deus, e nada acontecia com eles. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas glória a Deus, Deus está morrendo para eles, Deus está vendo aquilo que eles estavam fazendo. Glória a Jesus. O que a palavra de Deus nos diz aqui? Tem 3 exemplos que nós não podemos ver de maneira nenhuma, que é a respeito de Eli, nem de Samuel, nem de Davi, porque são as pessoas no qual deixaram os filhos ficarem de qualquer maneira, não corrigiram, não colocaram eles na direção no qual o Senhor mandava. Glória a Deus, aleluia. E o povo dos filhos de Eli, eles foram tão profanadores, tão pecadores, que eles colocaram o povo de Israel todo abaixo do pecado. Então Deus não nos permite de falava mais. Glória a Deus. A palavra diz, glória a Deus, que Deus levantasse Samuel, para que assim Deus começasse a falar novamente. E quando Samuel foi levantado a profeta, o povo que era dominado por Deus, que Deus dava as ordens ao povo, eles queriam ser igual aos outros povos, eles queriam ter um rei que dominasse sobre eles. Apesar de ter sido um grande erro de Israel, Deus já foi misericordioso e falou: se eles querem um rei, eu vou dar-lhes um rei. E glória a Jesus, glória a Deus. E Deus preparou, glória a Deus, o rei Saul. Glória a Jesus, que começou o reinado, fazendo aquilo que era da vontade de Deus, tirando as idolatrias, ganhando os povos idólatras, os povos que às vezes
estavam esperando Samuel para que fizesse o sacrifício, mas glória a Jesus, Samuel estava demorando, e ele mesmo resolveu fazer um sacrifício para Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. E quando Samuel chegou até ali, glória a Deus, por mais que ele fosse rei, Deus não tinha levantado ele para fazer aquele tipo de sacrifício. Glória a Jesus, glória a Deus. E Saúl já começava ali a caminhar da maneira que ele queria, não da maneira que Deus tinha ordenado a ele. Glória a Jesus, glória a Deus. A desobediência, irmãos, ela começa pequena e depois ela vai se tornando grande. Ela vai se tornando de uma maneira que você não consegue tirar mais. Da mesma maneira, o pecado da igreja, que às vezes começa pequenininho, glória a Jesus, mas às vezes ela não tem correção, às vezes ninguém se importa, às vezes uma pessoa importante que está pecando, glória a Jesus, que está ali fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, e às vezes não chama a atenção de ninguém, e ninguém tira aquilo ali, não importa que ele não pela raiz, e aquilo ali coloca a pessoa na mão, glória a Jesus, e vai se transformando, e dando câncer, glória a Jesus, depois se torna em proporções que não tem como mais tirar. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra de Deus continua falando que Deus ordenou para que Samuel falasse com Davi, que ele era para invadir a cidade dos Amalequitas, destruir tudo, bois, vacas, tudo que tinha. Porque aquele povo, o povo de Israel, estava vindo pelo deserto, eles pediram passagem para que eles pudessem passar lá em paz, e eles não permitiram. Era o povo que perseguia o povo de Deus, da mesma maneira que Satanás persegue as nossas vidas hoje e tenta tirar a nossa salvação de todas as maneiras. Glória a Jesus. E Deus, ele falou com Samuel, fala com Saúl para destruir o povo dos Amalequitas. Fala com Saúl para exterminar. E quando Deus falava isso, quem estava vitória era Deus que estava no controle. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas Saúl, glória a Jesus, resolveu não dar ouvidos a 100% do que Deus falou com ele. Glória a Jesus, glória a Deus. Quantas das vezes na igreja nós queremos obedecer a Deus só uma parte? Nós não queremos, achamos que tem coisa que não há necessidade, não precisa. Glória a Jesus. Quantas pessoas hoje já tiveram a oportunidade de conversar com alguns crentes que a palavra já não entra mais no coração deles? É perca de tempo, irmãos. Porque às vezes o pecado está tão forte na vida dele que ele não consegue tirar mais. Porque ele acha que uma coisa ele tem que fazer certa, as outras ele tem que fazer errada. Pecado é pecado. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque o pecado não é o que eu imagino, o que eu acho, o que eu penso que é pecado. O que a Bíblia falou que é pecado é pecado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não é forte. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Saúl, ele resolveu obedecer Deus em partes. Ele viu algo que era agradável para ele. Ele quis. A Bíblia fala que Saúl invadiu os Amalequitas. Eles pegaram alguns bois, eles acharam que eram bois assim bons, eles falaram que era melhor, e pegaram ovelhas, e ainda ele não matou o rei dos Amalequitas, e levou para lá. Mas depois daquela noite ele revelou a Samuel que o que Saúl tinha feito. Glória a Jesus, glória a Deus. E a Bíblia fala aqui no texto que Saúl vencedeu, que Samuel vencedeu de Saúl, pediu que Deus perdoasse, mas Deus falou: não vou perdoar. Glória a Jesus, glória a Deus. Não vou perdoar, já me rejeitei. Às vezes, irmãos, glória a Jesus, glória a Deus, nós sabemos que Deus é misericordioso para perdoar o pecado. Deus ele perdoa, ele está sempre para perdoar. Mas tem pessoas que pegam o banco, eles ficam brincando com Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Eles
estão na casa de Deus, mas eles já estão pensando no pecado, já estão pensando em pecar e chegar aqui e já pedir perdão a Deus novamente. Essa é a pior coisa que a pessoa faz, brincar com Deus. Glória a Jesus, brincar com a salvação, o sacrifício que Jesus fez para salvar a vida. Aí vem a repreensão. E Samuel foi lá e repreendeu Saul. Ele falou com Saul: Saul, Deus já não quer mais. Como a palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta, glória a Jesus, glória a Deus, a nós acharmos que, às vezes, por vir em Deus, por fazer alguma coisa, a gente não tem a necessidade de obedecer a palavra de Deus. Não tem necessidade da gente fazer tudo. Glória a Jesus. Quantas igrejas aí, glória a Jesus, glória a Deus, tem pregado que Jesus socorre o coração. Jesus quer você de corpo, de alma e de espírito. Jesus quer salvar a sua alma. E Saul ele foi irrepreensível. Ele já tinha feito algumas coisas antes que foram contra a vontade de Deus. Ele já tinha feito algumas coisas que já não era da vontade de Deus. E Deus, através de Samuel, falou com ele: eu vou tomar a coroa dele e tomar uma pessoa melhor do que ele. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Deus às vezes ele nos adverte. Às vezes nós pecamos, Deus nos traz a responsabilidade, Ele nos adverte, mas às vezes nós queremos continuar fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Irmãos, às vezes nós damos tanta importância ao pecado que às vezes nós não conseguimos orar, nós já não conseguimos mais pedir perdão para os nossos pecados. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Nós temos que, glória a Deus, aleluia, pensar que a nossa iniquidade, ela sempre chega no final. Às vezes a gente peca tanto, que às vezes chega num momento que é até difícil a gente pedir perdão para Deus, e Deus às vezes nos perdoar. A palavra de Deus fala com o rei Manassés. Glória a Jesus, ele fez tanta iniquidade, ele fez tanta coisa ruim em Israel, ele colocou idolatria dentro do templo, ele matou a próprio filho para oferecer um sacrifício a Baal. E Deus, glória a Jesus, glória a Deus, ali no capítulo 24 de 2 Reis, a Bíblia fala que Deus não quis perdoar mais Manassés, porque ele pecou tanto. A palavra de Deus fala que Deus já não quis mais perdoar ele. A iniquidade dele foi tanta que, através dele, está ali na frente de Israel, Deus já falou que ia desolar Israel seria sitiada, Israel seria invadida pelo rei Nabucodonosor, seria sitiada. Glória a Jesus, glória a Deus. E às vezes, quantas das vezes, nós às vezes achamos que às vezes quando a gente está no pecado, está no grau de iniquidade tão grande, que a gente, além de não ter capacidade de pedir perdão para Deus, nós achamos que nós somos o centro da atenção e Deus que está errado. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. E a palavra de Deus fala que, glória a Deus, aleluia, que Manassés ele foi um rei, ele fez tantas coisas que Deus já não quis perdoar. A gente tem as reis também, como o rei Zedequias, ela foi um rei também, que Jeremias conquistava quando era profeta. Ele falava com o rei Zedequias que era para ser feito. O rei Zedequias era um rei que ele não tinha autoridade. O controle já era do Nabucodonosor. E Zedequias não sabia se ele obedecia o rei Nabucodonosor ou se ele obedecia o rei do Egito. Ele ficava no meio termo. Quantas das vezes acontece conosco que estamos à frente da casa de Deus? Glória a Jesus, glória a Deus. Aqui na igreja nós temos que obedecer a Deus, nós temos que fazer aquilo que é da vontade de Deus, não da vontade do homem. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Não podemos ser religiosos na igreja, não podemos aceitar pecado de maneira nenhuma. A nossa caminhada está se iniciando, então nós temos que cortar o mal pela raiz. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia.
chegou uma pessoa na igreja, a pessoa que morava na rua, viciada em drogas, todos os problemas, e foi ali, aceitou Jesus, e ele se comoveu com aquela situação daquele homem, e ele se prontificou em pagar o aluguel dele, e glória a Jesus, glória a Deus, aquele homem teve uma mudança de vida, que hoje Jesus chega a mudanças, glória a Deus, aleluia. Mas ele disse que com o passar do tempo, que ele era um homem grego, ele começou a trabalhar, e quando ele começou a ganhar o dinheiro dele, o próprio sustento dele, ele voltou aos caminhos das drogas, ele voltou ao caminho da bendição, ele agora, Jesus, glória a Deus, não quis mais dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito Santo da verdade. Glória a Jesus, aquele pastor falando, ele já passava aí para a igreja, tempo, passando a questionar as coisas de Deus, e ele falou, depois de eu converso com você, e aquele homem subiu de novo, depois apareceu novamente na igreja. E o pastor, glória a Jesus, glória a Deus, usado por Deus, ele falou com ele, se converta novamente, sai dessa vida de pecado, sai dessa mudança que está na nossa vida. Satanás quer te matar, Satanás vai te matar para ver de facada, se você não se reconhecer o Senhor como o Senhor Salvador da sua vida. Glória a Jesus, glória a Deus. E aquele pastor, ele falando naquele testemunho, ele falava com aquele rapaz, falava com ele, mas pastor, como é que você sabe da minha vida? Porque você está falando desse jeito mesmo, que eles querem me matar, mas eu não consigo. Eu não consigo vir mais para a igreja, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais entregar minha vida para Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Passados 4 dias, o pastor tinha entregado para ele aquela relação, e ele, glória a Jesus, glória a Deus, foi cometido mesmo daquele crime. E quantas pessoas, irmãos, glória a Jesus, glória a Deus, às vezes nós damos ouvidos ao pecado, não queremos abandonar o pecado, glória a Jesus, não queremos mais, não temos força mais para pedir perdão, glória a Jesus, glória a Deus, anulamos o sacrifício de Jesus nas nossas vidas, porque a partir do momento que Jesus morreu para nosso pecado, nós conhecemos a verdade, nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que sempre estar buscando, glória a Jesus, para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos fazer nada que seja contrário à vontade de Deus. Mas às vezes, se você dá ouvidos àquilo que você quer, se você dá ouvidos à carne, você não vai conseguir fazer aquilo que é da vontade de Deus. E às vezes a coisa acontece conosco dessa maneira, porque o pecado, ele entra na nossa vida. Glória a Jesus, se a gente não deixar Jesus entrar na nossa vida, o pecado entra. Glória a Jesus. E nós não conseguimos mais pedir Deus perdão. Glória a Jesus. Eu descobri que 3 tipos de pecados que tem na nossa vida, tem no mundo, que a gente pode ser acometido deles. É o pecado voluntário, às vezes um tropeço ou um vacilo conveniente, alguma coisa que acontece conosco involuntariamente, que a gente pega e depois a gente sente que a gente pecou, então a gente tem que pedir perdão, a gente tem que permanecer na presença de Deus. O segundo tipo de pecado é o pecado premeditado, aquele pecado que a gente alimenta na mente, a gente vai alimentando, a gente, Deus fala para você fazer algo, você vai alimentando a sua mente com aquele pecado, e você às vezes até quer ficar na presença de Deus, quer fazer as coisas de Deus, mas você vai e cai, e quando você cai, aquele pecado não só destrói você, mas toda a sua família, aquele pecado envergonha Jesus Cristo, que morreu na cruz para a salvação das nossas vidas, quando diz Hebreus 10:26, porque a partir do momento que você está ouvindo seu pecado, a partir do momento que você caminha para a igreja e continua pecando, já não é mais sacrifício para você, já não é morte, mas, glória a Jesus, glória a Deus, porque Jesus morreu por nós uma vez só. E se ele entra na nossa vida, nós não podemos deixar que o pecado entre mais. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O terceiro tipo de pecado é o pecado oculto, o pecado que não permite que Deus opere nas igrejas. Às vezes o pastor, a esposa não sabe, mas a pessoa está pecando, então está deixando de operar na igreja por esse motivo. Glória
esconde o seu pecado nunca prospera, mas quem confessa alcança a misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se nós pegássemos aí nas igrejas evangélicas nos anos 80, 90, algumas décadas atrás, nós podíamos ver como os crentes se comportavam, como eles andavam. Glória a Jesus, glória a Deus. Era diferente nos dias de hoje, porque às vezes o pecado entra tanto na vida da pessoa que a pessoa não tem nada a ver. Como eu já disse, muitas igrejas entenderam que Deus sofreu o coração. Glória a Jesus. Deus está você de corpo, alma e espírito. Deus quer salvar a sua alma. Deus, às vezes, nós queremos as bênçãos daqui. Glória a Jesus. Às vezes alguém fala, nós queremos que esse pastor sobe o culto. As palavras dele são só palavras duras. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque, glória a Jesus, nós queremos que, glória a Deus, a palavra que Deus me deu. Glória a Deus, é a palavra que vai levar sua alma para o céu. Porque aqui nessa terra é passageira, o tempo passa rápido. Glória a Deus, aleluia. E nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso nós temos que sempre lembrar que pecado é pecado. Transgressão, iniquidade, iniquidade. Não cheira bem na rainha de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantas das vezes nós às vezes queremos agradar o homem. Às vezes Deus tem bênçãos, Deus tem restaura casamento, Deus tem prosperidade, tem tudo para nós. Mas a maior coisa que ele tem para você é a salvação da sua alma. Se a gente fecha os nossos olhos, se a gente parte dessa terra, sem a salvação é terrível. Não tem como, não tem volta. Hoje eu quero te dizer que hoje tem jeito. Hoje só se arrepender. Parece difícil, parece impossível, mas não é. Porque a força não é minha, não é sua, mas é do Senhor. Ele nos dá força. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu gostaria também de dar um exemplo aqui que o presbítero do apóstolo Paulo sempre falava. No povo daquela época de Roma, eles entendiam bem. Nós sabemos que quando Roma governava, eles tinham as piores condenações, eram de Roma. Roma condenava as pessoas de uma maneira que as pessoas era difícil a gente entender nos dias de hoje. O Império Romano tinha uma punição chamada corpo de morte. O corpo da vítima era amarrado, a do assassino nas costas, os braços e as pernas. E quando entrava em decomposição, contaminava o do seu assassino. Em pouco tempo, em menos de um mês, morreu. Olha o alerta de Romanos 7, 20 ao versículo 24. Que o longo da morte é o novo homem que é nascido de Cristo, não poderiam andar juntos. E os romanos conheciam bem essa execução e impediam. O que quer dizer isso, irmãos? Eu quero dizer que a partir do momento que você morre para este mundo, você não pode andar com aquele homem morto que você era antes. Porque aquele homem da morte vai ser igual à crucificação. Ele vai começar, ele vai te matar, vai te contaminar. Então, glória a Jesus, glória a Deus. A partir do momento que nós começamos a conhecer Jesus, nós caminhamos para a casa de Deus, nós temos que fazer aquilo que é da vontade de Deus. Nós não podemos nos contaminar mais. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu quero contar um outro testemunho, verídico, real, pessoas que eu conheci, que eu não vivi. Um pastor no Rio de Janeiro, eu já contei esse testemunho aqui na igreja, mas vou contar novamente. Glória a Deus. E esse pastor, ele era um pastor formado em teologia, numa instituição bem conhecida. Era de uma igreja arrumada, mas ele, apesar de conhecer a palavra de Deus, apesar de pregar a palavra de Deus, ele permanecia no erro. Glória a Jesus, glória a Deus. E ele, glória a Deus, eu me lembro. Certa feita ele, o pastor lá na igreja, ele estava de mudança nesse dia.
E no dia que ele foi fazer essa mudança, ele foi acometido por um assassinato. Foi assassinado de uma maneira tão cruel, tão trágica, que o cachorro dele não deu sequência aberta. Irmãos, são com pessoas que eu conheci, pessoas que viveram comigo, porque brincou com Deus. A morte do crente não é essa morte terrível. A morte do crente que faz a vontade e obedece a palavra de Deus, ela não é uma morte feliz, a morte alegre. Independente que a gente parte aqui por causa da palavra de Deus, temos tempo que pode ser difícil, mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. E agora eu pergunto para você: tantas pessoas partindo sem a salvação, conhecendo a verdade, conhecendo o poder de Deus, conhecendo que Deus é o Deus que cura, que é o Deus que livra, que é o Deus que morreu na cruz, que veio aqui, passou por tantas dificuldades e foi nós ainda queremos permanecer em pecado. Outra coisa que eu quero dizer à igreja, da mesma maneira que a igreja de Tiatira é uma igreja que aceitava o pecado, lá em Apocalipse fala que ela sentava as doutrinas de Jezabel. Jezabel estava naquela igreja, era a igreja que ele fala que se cada doce demais a palavra de Deus para agradar a Deus. Glória a Jesus. Porque a palavra de Deus falou: tem tempo para que arrependesse. É o que a palavra de Deus falou para ela. Tem tempo para que arrependesse. Nós temos tempo para que nós cuidemos do nosso pecado. Nós temos tempo para que nós venhamos dar valor à salvação que o Senhor tem para nossas vidas. Nós temos tempo, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Já encerrando, nós temos tempo para isso. Nós não podemos, glória a Jesus, glória a Deus, deixar que esse tempo passe. Nós não podemos deixar que a situação nossa chegue como o rei Manassés, que Deus não queria perdoar mais, porque ele estava brincando com aquilo que era a vontade de Deus. Irmãos, glória a Jesus, glória a Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. O preço é algo, o preço que Jesus pagou por nós. E você está à frente de uma igreja evangélica, que meu pastor Deus está, é de uma responsabilidade extremamente grande. Glória a Jesus. Você não pode se comparar isso a uma grande empresa que às vezes tem que ser bem sucedida só aqui na terra, mas a igreja ela tem que ser bem sucedida depois dessa terra. Nós estamos aqui, glória a Jesus, glória a Deus, é para isso que estamos. Nós estamos aqui, é para fazer a vontade de Deus, não é nossa vontade não. Glória a Deus, aleluia. Eu acho isso fácil. Você acha que isso vai custar caro para você? Isso foi a salvação. Jesus já estou no caminho. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Aceite o sacrifício de Jesus pela sua vida. Jesus já não vai voltar aqui novamente. Glória a Jesus para salvar nossas almas. Dê valor à oportunidade que Deus tem te dado para você consertar-se diante de Deus. Outra coisa que eu quero te dizer para a igreja nos dias de hoje: tem gente que é tão certo nessa vida que eles acham que nem precisa de Jesus. Mas sem Jesus eles não vão chegar ao céu. Sem fazer a vontade de Deus, ninguém vai chegar ao céu. Se pregar esse evangelho aqui no qual nós estamos pregando, você não pode chegar ao céu. Porque esse evangelho, Jesus não morreu na cruz para a missão, não. Jesus morreu para todos nós. Jesus morreu para a minha família. Às vezes para meus colegas de trabalho. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que dar testemunho por onde eu ando. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu tenho que ser diferente das pessoas no qual eu tenho andado hoje em dia. Às vezes tem muita gente, tem muita igreja, mas glória a Jesus, glória a Deus, para agradar a Deus são poucas, porque eles acham que a Bíblia mudou e a Bíblia não muda. Eles acham que às vezes a pessoa tem que andar de qualquer maneira, tem que aceitar qualquer doutrina, qualquer jeito. Glória a Deus. E essa não é a vontade de Deus para nossas vidas. A vontade de Deus para nossa vida é que nós possamos seguir o caminho. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu já ouvi também muito testemunho de algumas pessoas que Deus permitiu que depois da morte voltasse para contar para o povo, para contar o testemunho de que acontece lá. Quem Lucas fala, depois que você parte daqui até o momento, fechou o olho sem Jesus, não tem glória. Não adianta lutar, não adianta fazer. Agora é o momento de você fazer a obra de Deus. Agora é o momento de você se entregar de verdade para Jesus.
Glória a Deus. Eu quero dizer, igreja, chama Viva no Altar, Ministério de Mariana. Vamos caminhar, mas caminhar sem pecado, sem iniquidade. Porque assim Deus vai fazer a obra. Deus vai voltar a curar. Deus vai voltar a fazer grandes coisas no nosso meio. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não precisamos da beleza nem da riqueza deste mundo. Nós precisamos da salvação das nossas almas. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu encerro essa palavra para agradecer por mais uma oportunidade que Deus me dá de apregoar. Glória a Jesus, glória a Deus. Quero orar para receber o nome de Deus, pastor Pedro Juliano, que vai dar continuidade no trabalho. Glória a Jesus, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade de mais uma vez falar, meu Pai. Não aquilo, meu Pai, que eu gostaria de falar de mim, mas falar do Senhor. Meu Deus, abençoe essa casa, essa igreja. Senhor, meu Deus, transforma essa vida. Meu Deus, não deixe, meu Pai, nós iremos estar aqui diante de Ti, brincando, meu Deus, de ser crentes, ou brincando, meu Pai, de algo, meu Pai, não deixe, meu Pai, agindo bem na cabeça do nosso meio, tira do nosso meio tudo que não te agrada. Eu agradeço, meu Pai, no nome de Jesus. E nós, glória a Deus, vamos em Deus, Senhor de Deus, pastor Deus, Senhor Jesus, aleluia, as últimas palmas de glorifica,